Bom dia a todos, né? Gostaria de dizer que eu vou tirar a máscara para ficar melhor o som, mas estamos com o distanciamento necessário, não transgredindo qualquer regra da vigilância sanitária, né? Agradeço a presença de todos. É uma reunião da Comissão de Saúde, que conta aqui com todos os seus pares presentes. Agradeço a presença do Coronel Meira, a presença do vereador Carlinhos do PS, agradeço a presença do nosso convocado, que eu digo que é convidado, secretário de Saúde, doutor Sérgio Henrique, e também da funcionária responsável pela divisão de assistência farmacêutica. Gostaria de fazer uma introdução, deixando claro o seguinte: todos nós, sabemos da cronicidade deste problema, da questão de falta de medicamentos, da questão que se arrasta para a informatização dos segmentos de saúde. Mas como Câmara Municipal, em virtude da situação que hoje é uma agravante, que é a questão do Covid, e nós precisamos debater e trazer os esclarecimentos devidos à população. E essa Casa de Leis, todas as vezes que chama a sua responsabilidade, chama com o intuito de poder cooperar, apontando os problemas para que o Executivo possa fazer as suas considerações e que nos traga as explicações para que possamos reverberar para a sociedade. Então, essa é uma reunião onde se somam esforços. Então, agradeço a presença de todos e vamos dar início à reunião da Comissão de Saúde e passamos a palavra ao nosso secretário de Saúde e agradecemos desde já a presteza com que sempre ele nos atende e que vem trazer as explicações necessárias. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Estou à disposição, doutora Thelma, em Comissão de Saúde, para prestar esclarecimentos sobre a pauta que foi assim colocada pela senhora, de falta de medicação e da informatização da rede pública municipal. Estou aqui à disposição. Ao meu lado está o diretor de Tecnologia de Informação e a diretora da Assistência Farmacêutica, à disposição das questionamentos que forem necessários. Muito obrigada. Já de antemão, nós todos agradecemos e repito, a presteza e a forma como vocês vêm conduzindo a saúde do nosso município. O senhor tem alguma apresentação, doutor Sérgio? Sim, primeiramente, deixa eu só liberar aqui, por favor. Claro, fique à vontade. Bom, primeiramente eu queria dizer para a senhora, para conhecimento da senhora e de toda a comissão aí da Comissão da Saúde, que o governo Gazeta, quando assumiu a atual gestão, nós tínhamos uma falta de medicação no Remume de 88%. E hoje essa falta de Remume, dados atualizados pelo Remume, está em 11%. Houve então um avanço significativo. E a falta dessas medicações realmente não depende somente de nós, né? Todo mundo usa a pandemia como uma muleta, nós não aqui usamos como muleta, mas nós temos que entender que algumas empresas houve uma diminuição da entrega, se negando a entrega de medicação, enfim. Serviço público é muito complicado, salvo algum engano, a senhora nunca participou de serviço público, né? A senhora sempre foi de medicina privada. Mas a gente tem um fluxo diferente aqui. Eu hoje me sinto satisfeito de pegar o governo Gazeta com 88% no início da gestão dele e hoje eu deixo com 11%. E eu quero deixar muito bem claro, que eu posso até provar para a senhora, como já mandei documento para a senhora, que todas as medicações que se encontram em falta hoje no município não é por negligência nenhuma da área da saúde. Então, eu estou dizendo para a senhora, mas a senhora deve entender, mas talvez não tanto assim, porque eu sempre foi de medicina privada, nunca foi de serviço público, né? Que realmente a senhora, a gente tem essa falta, essa dificuldade de medicação. Mas a medicação eu deixo para a senhora, para a Jucimir, a minha diretora de assistência farmacêutica, para poder conduzir. Quanto à informatização, doutora Thelma, e comissão de
comissão de saúde, nós temos 62 unidades a serem informatizadas na rede pública. Neste momento, nós já totalizamos 38. 8 estão parcialmente já informatizadas e 18 pendentes. Já foram treinados 1.500, vou repetir, 1.500 servidores da Secretaria de Saúde, um total de 1.944. Então, a gente está tendo treinamento sim. Volto a repetir, a pandemia não é muleta para nós, não é muleta. Então, nós estamos tentando trabalhar. Lógico que ela teve todo um problema no fluxo, na vinda da empresa MRV, que foi contratada para ajudar a informatização, mas também eu deixo para o Wellington, que é meu diretor de tecnologia da informação, para poder expor melhor para a senhora. Então, vou pedir, então, agora a Jucemi, a minha diretora de assistência farmacêutica, para conduzir os esclarecimentos mais detalhados sobre a assistência farmacêutica do município. Dá licença. Doutora, bom dia. Eu vou pedir licença também para tirar a máscara, né, que o som fica abafado. O pessoal que está aqui também presenciando a reunião estão todos mantendo distância segura. Então, assim, se a senhora me permitir, antes da gente entrar em vias de fato, a questão da pauta da reunião de hoje, que foi a falta de alguns medicamentos, né? Eu gostaria, primeiramente, de me apresentar para a senhora, porque, assim, a senhora é uma pessoa pública, que todo mundo conhece, uma médica, vereadora, mas, assim, eu sou uma farmacêutica formada há 35 anos em farmácia, tenho pós-graduação, mestrado em saúde coletiva, estou há 24 anos aqui na prefeitura e, nos últimos 4 anos, estou como diretora da assistência farmacêutica. Já trabalhei no almoxarifado de medicamentos, já trabalhei na própria Secretaria da Saúde como coordenadora da saúde do adulto e do idoso. Eu já fui chefe da unidade do Bela Vista, quando ela era unidade mista, pronto-socorro e unidade de urgência e emergência. Fui chefia daquela unidade por 5 anos. Então, assim, e hoje estou há 4 anos como diretora da divisão de assistência farmacêutica. Já fui membro de comissão de licitação, hoje, pela minha função, sou membro da comissão de farmacoterapia, então eu posso garantir para a senhora que, assim, eu tenho uma bagagem técnica e de conhecimento suficiente para estar hoje onde eu estou, né? E eu gostaria também de fazer algumas colocações em relação aos avanços que a divisão de assistência farmacêutica teve nos últimos 4 anos. Vou deixar bem claro aqui que não é mérito meu, foi mérito da gestão, né, que quis fazer com que a coisa mudasse. Nesses últimos 4 anos, nós contratamos 16 farmacêuticos, ou seja, de um total de 30 que nós temos hoje, 16 foram contratados nesses últimos 4 anos. Nós contratamos 25 técnicos de farmácia, hoje nós temos 49, 25 foram contratados, ou seja, durante essa gestão, a divisão de assistência farmacêutica, ela dobrou o seu efetivo de recursos humanos para estar trabalhando. Outra coisa, até meados de 2019, todo o nosso controle relacionado a medicamentos eram feitos manuais ou através de planilhas de Excel. De junho de 19 para cá, nós tivemos um grande avanço com a implantação do sistema MV. Mérito esse do prefeito e mérito esse do secretário na ocasião, que comprou a ideia de que a informatização para nós seria de excelente serventia, mesmo porque, depois de recursos humanos, medicamentos, a parte que mais consome recursos financeiros do município. Então, foi uma atitude muito sábia, né, de informatizar o sistema de dispensação de medicamentos, porque a outra parte, que seria a parte da aquisição, distribuição, a gente já tinha um sistema Smart APD, que já tinha sido contratado pela Secretaria da Administração e que está até hoje vigorando, ok?
Também implantamos, em 2018, o programa Remédio em Casa, onde vários usuários que estão restritos ao leito e ao lar, eles têm hoje a chance de estar recebendo os insumos e os medicamentos em casa gratuitamente, com periodicidade. Isso é um ganho para eles, né? E para nós também. Nós temos muitos desafios ainda pela frente, está longe de estar na perfeição, né? Espero que quando eu me aposentar eu deixe um legado da informatização e que eu deixe um legado para que as pessoas, os outros farmacêuticos, as outras pessoas acreditem no sistema público. A senhora pôde presenciar agora na questão da pandemia que graças ao SUS, né, o nosso país não sucumbiu, que quem segurou o rojão agora nessa pandemia foi o SUS. Nós não somos perfeitos. A gente tem muitas amarras, principalmente amarras relacionadas a questões legais, como posso citar para a senhora agora a lei de licitação, né, que muitas vezes a gente fica amarrado e que a gente muitas vezes não pode tomar determinadas atitudes, diferentemente do serviço privado, onde eu tenho um fornecedor para me fornecer tal medicamento ou tal insumo e ele não me forneceu, e eu ligo para o outro e falo, fulano, você não pode me socorrer agora? No serviço público isso é bem diferente. E a senhora com certeza, né, conhece a lei de licitação e sabe que a gente se torna refém dela. Mas assim, a gente tem vários desafios ainda. O que eu vejo ainda hoje para a assistência farmacêutica, o principal desafio ainda é a montagem de uma CAF, uma central de abastecimento farmacêutico, onde a gente tenha um almoxarifado, falado um termo muito assim abrangente, né? Mas onde a gente tem uma central onde a gente cuide somente de medicamentos, onde a gente tem um espaço físico em condições adequadas para isso. Porque hoje o nosso almoxarifado, ainda além de medicamentos, ele cuida de outros materiais que não são medicamentos. Nós precisaríamos estar contratando mais farmacêuticos e técnicos, porque a quantidade está aquém ainda. Só uma informação para a senhora, hoje em torno das nossas farmácias, principalmente as unidades de assistência farmacêutica, o Gás, o Bela Vista e Centro, elas atendem diariamente em torno de 700 pessoas. Eu já fiz um cálculo esses dias que se a gente despender mais do que 4 minutos de atendimento por usuário, a gente não vai conseguir encerrar as atividades às 17 horas. Então, é uma população muito grande que é atendida nos nossos serviços hoje. Posso garantir para a senhora que quase que metade desses usuários que hoje frequentam as nossas unidades de assistência farmacêuticos é da rede privada. Nós atendemos prescrição para rede privada e a gente precisa ampliar o número de técnicos, de farmacêuticos e até de unidades de assistência farmacêuticas para que a gente consiga diminuir um pouco, às vezes, aquelas queixas de reclamação por fila, por demora no atendimento. Então, assim, eu quis fazer essa breve apresentação para a senhora para saber que, assim, aqui, que depende da divisão de assistência farmacêutica, eu tento fazer o que dá para fazer, que está tudo dentro da minha governabilidade, mas muitas vezes a gente se torna refém de leis, de trâmites burocráticos e de outras amarras. O levantamento que eu fiz nessa última semana nos mostra que até ontem, a gente tinha 10,4% dos medicamentos zerados. Hoje a gente tem uma quantidade um pouco menor, porque ontem alguns fornecedores nos entregaram. Mas é interessante comparar que essa dificuldade não é uma dificuldade inerente ao município de Bauru, essa dificuldade é uma dificuldade do governo estadual, do governo federal. Inclusive, eu estou com um documento aqui de um boletim que a DRS nos fornece semanalmente, onde pelo menos metade dos itens dela, que são fornecidos do componente especializado, ou seja, que vocês conhecem como alto custo, pelo menos metade deles estão com estoques zerados. E se você me permitir, eu vou ler aqui quais são as justificativas pela falta dos medicamentos. Dificuldade no processo de aquisição devido a pregão fracassado. Pregão ocorreu sem sucesso, aguardando um novo pregão. Dificuldade no processo de aquisição devido a pregões deserto. Atraso de entrega pelo fornecedor, né, o fornecedor aqui, que por questão de ética eu não vou mencionar o nome, né? Atraso de entrega pelo fornecedor.
Se a senhora tiver interesse, eu tenho todos esses arquivos que eu recebo semanalmente, eu passo para a senhora perceber que as necessidades, as nossas dificuldades, elas não são inerentes à nossa gestão, à minha divisão, nem à divisão de compras, nem ao almoxarifado. É uma coisa que hoje, né, hoje e sempre, porque faz 24 anos que eu estou aqui, eu nunca vi a gente ter 100% dos medicamentos em estoque. Eu nunca vi aquele fornecedor que prometesse para mim que o medicamento ia chegar aqui dia 10 e que ele cumprisse dia 10. Existe o fornecedor que entrega? Existe, mas existe um monte que não cumpre com aquilo. Existe a punição por parte, né? Existe um contrato, onde se faz um processo licitatório, é assinado um contrato, onde existe a previsão legal de penalidades. Então, assim, isso eu não vou entrar em maiores detalhes, porque não é minha praia, né? Eu sou da divisão de assistência farmacêutica, cabe a mim fazer a seleção dos medicamentos e a programação para aquisição. A partir de aí, eu passo a incumbência para a divisão de compras, que fica incumbida da aquisição propriamente dita, e depois do almoxarifado, do recebimento, armazenamento e distribuição. Tá? Então, assim, era tudo que eu tinha para expor para a senhora. Se a senhora tiver alguma pergunta específica, eu estou disponível para responder, se for da minha governabilidade. Se não for, se for alguma coisa relacionada à divisão de compras, eu vou estar passando para a divisão de compras, e se for do almoxarifado, assim também eu farei. Eu vou pegar só um gancho aqui e falar brevemente, mas assim, o sistema MV foi implantado ano passado por uma questão sábia da gestão, em perceber que quando a gente tem controle na dispensação de medicamentos, isso traz um benefício para o município, mas também por uma necessidade legal, onde o município ele teria prazo até a metade do ano passado para que a gente migrasse dados de dispensação de medicamentos para o Ministério da Saúde, e que, se assim a gente não fizesse, a gente seria penalizado com o corte de repasses de recursos. Então, o MV veio para, além de outras utilidades e funcionalidades, também cumprir essa questão de exigência legal que o Ministério da Saúde impôs a todos os municípios. Eu estou à disposição da senhora para o que for necessário. Muito obrigado. Eu gostaria de registrar a presença do assessor do vereador Fábio Manfrinato e do vereador Fábio Manfrinato. Eu vou, se alguém tiver mais alguma coisa a falar, eu faço todas as minhas considerações depois das explanações dos funcionários da saúde e do Dr. Sérgio que as fez. Alguém mais da saúde gostaria de fazer algum questionamento? Eu não sei, a senhora gostaria, doutora, que a questão da informatização já fosse passada algum dado para a senhora, para depois abrir para perguntas? Deixa eu perguntar aos vereadores aqui presentes, preferem que toque, a gente faz todas as considerações no final, ou preferem atuar por tópicos? Então, vamos fazer tudo de uma vez? Depois a gente faz. Então, vamos fazer da informatização e depois a gente abre a palavra aos nobres vereadores e eu faço todas as pontuações necessárias. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia, doutora Thelma. Bom dia a todos. Meu nome é Elton. Eu estou como assessor de tecnologia aqui da saúde. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a informatização da rede municipal de saúde. Vocês me permitem compartilhar uma apresentação? Claro, claro, fique à vontade, por favor. Só um minuto. Vamos lá, ó. Primeiramente, eu gostaria de deixar registrado aqui, eu estou assumindo como assessor de tecnologia há 4 meses. Grande parte desse trabalho de informatização foi iniciado pelo meu antecessor, o Vitor Cotait,
que fez um excelente trabalho aí para informatizar toda a rede municipal de saúde. Quando a gente fala de informatização, basicamente são dois pontos distintos. Para ter sido implantado, para iniciar a implantação do sistema SIGS-MV, foi necessário um trabalho de infraestrutura geral da rede municipal de saúde. Quando eu digo infraestrutura, seria o quê? A fibra ótica que interliga todas as unidades de saúde do município. Aqui tem um exemplo para vocês. Hoje, todas as nossas unidades, todos os nossos serviços têm uma internet de excelente qualidade, que raramente cai. Hoje, quando cai, em 10 minutos, a empresa que presta o serviço para nós já consegue restabelecer a conexão. Então, toda essa infraestrutura, ela foi necessária para que se conseguisse iniciar a implantação do sistema. Então, a fibra ótica, o nosso data center com os servidores e também a compra de equipamentos para as unidades, ou seja, basicamente computadores e monitores, além de a infraestrutura interna de cada unidade, ou seja, a parte de rede lógica, tá? Então, basicamente eu vou começar, antes de tudo a gente iniciar, foi feito isso, tá? Então, aqui eu fiz um gráfico de como está a informatização hoje por unidade. Ou seja, nós temos hoje em contrato, que a empresa tem que cumprir conosco, 62 unidades e serviços, tá? Dessas 62 unidades e serviços, 36 foram totalmente implantadas, ou seja, do início ao fim está informatizado, tá? 8 unidades ou serviços estão parcialmente, tá? Iniciou por algum motivo de infraestrutura, ainda não terminou, tá? Mas já está em planejamento para ser feito, tá? E 29% estão pendentes, que seriam 18 unidades ou serviço, tá? De tudo que foi treinado, de tudo que foi implantado, nós temos hoje no sistema 1.500 profissionais da saúde cadastrados, ou seja, são profissionais que utilizam o sistema, tá? Não simultaneamente, mas estão cadastrados em nosso banco de dados para usar o sistema MV, tá? Dessas... Quer fazer alguma pergunta? Tá tudo certo? Posso continuar? Caiu? Doutora Thelma, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá, obrigado. Das 36 unidades que já estão totalmente informatizadas, são todas as nossas unidades básicas de saúde, todas as nossas unidades de saúde da família, toda a assistência farmacêutica e as nossas UPAs, tá? Com exceção aqui do pronto-socorro central, que eu vou explicar ao final da apresentação, tá? O pronto atendimento infantil, Casa da Mulher, o apoio social, a nossa seção de imunização, tá? Com controle das vacinas. O que foi parcialmente informatizado é a nossa frota. O almoxerifado aqui ele está parcialmente, mas na verdade ele está porque faltam alguns insumos a serem inseridos, mas a grande maioria já está tudo certo no sistema, tá? A nossa UTP, os CAPs, todos já foram iniciados a implantação, tá? Já estão funcionando em boa parte da unidade. O que falta são os computadores dos profissionais, dos médicos em si, mas a gente já está em planejamento para compra e realizar infraestruturas dos CAPs, tá? Mas já tem o sistema implantado lá também, só não 100%. Das nossas unidades e serviços pendentes, tá? São 18, mas CELS, RMI, Sereste, ambulatório de fisioterapia, CEDIB, todos serão terminados ainda nesse mês, tá? Nós temos alguns desafios daqui para frente, até dezembro, tá? Que é referente ao pronto-socorro central e a nossa central de regulação de vagas.
mas que nós não estamos medindo esforços para que até dezembro a gente consiga implantar o sistema até de forma completa nessas unidades citadas aqui, tá? Todas essas, as vigilâncias, o PROMAI, CTA, SOPC, a residência terapêutica, o banco de leite e o SAMU, está programado até dezembro, já no cronograma da empresa, para ser implantado, tá? Nós temos alguns detalhes aí em relação à infraestrutura, mas que já estão sendo resolvidos para que tudo dê certo até dezembro. Mas ressalto que o nosso contrato também com a empresa é até março ou abril do ano que vem, tá? Vou falar um pouco dos benefícios dos sistemas, tá? Posso continuar? Pode, claro, fica à vontade. Basicamente, a Jusemi explanou muito bem aqui para a gente. O sistema, hoje, ele controla muito bem a dispensação dos medicamentos, tá? Que antes era uma coisa que não tinha um controle tão efetivo e agora, com o sistema, ele veio auxiliar nisso, tá? Uma coisa que acontecia muito era o usuário conseguir pegar o medicamento várias vezes. Ele ia na UF Centro, pegava, depois ele ia com a mesma receita em outra unidade e conseguia pegar novamente. Então o sistema ele veio para sanar isso. Hoje o paciente não consegue pegar o medicamento em unidades diferentes, a gente tem um controle disso, tá? Além do controle de exames, controle de encaminhamentos, o monitoramento dos profissionais, a gente consegue saber se um médico está atendendo na unidade, se o enfermeiro está fazendo as movimentações no sistema. E, além de que, a gente tem um prontuário com histórico do paciente que pode ser visto pelos profissionais em toda a rede municipal de saúde. Ou seja, a gente consegue ter um histórico digital no nosso banco de dados para ser acessado em qualquer unidade do município. Além do que, o sistema ajuda também na gestão municipal, entendeu? A gente tem inúmeros relatórios que podem ser utilizados para melhorar a gestão, o controle de recursos e tudo mais, tá? Resumidamente, é isso. Eu fico à disposição para qualquer dúvida, tá? E eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Posso fazer as considerações antes do senhor fazer os questionamentos? Alguém mais da secretaria gostaria de falar? Não? Então, vamos fazer as considerações em cima das falas que foram feitas. Queria dizer o seguinte: todos nós devemos explicações à sociedade, quer seja do Poder Executivo ou Legislativo. E o que a gente está pedindo são as explicações. Todos nós sabemos que é histórico o problema de saúde na nossa cidade, no Brasil e no estado de São Paulo. Mas a gente não pode ficar contente dizendo que o problema é histórico. Quando nós pontuamos, nós estamos colaborando para se buscar a solução. A gente observa que houve uma preocupação em desfilar currículo. Eu acho que a questão não é de desfilar currículo, mas quero dizer o seguinte: eu tenho experiência de 36 anos em serviço público, com 13 anos como diretora de saúde de serviço público. Então, minha experiência não é só de serviço privado. E eu estou aqui cumprindo o meu papel, né? E, até o presente momento, nós só questionamos que nos fosse apresentado soluções. Nós não questionamos competência de ninguém na prestação de serviço, né? E quero dizer o seguinte: se dobrou o efetivo, ainda nós temos muita coisa para melhorar, como vocês disseram. Então, a gente esperaria que tivesse tido uma melhora um pouquinho mais significativa no serviço. E nós sabemos de todas as dificuldades. E quero dizer o seguinte: pontuei claramente na tribuna, em todas as rádios que dei entrevista hoje, que esse problema é histórico, mas não é porque é histórico que ele tem que ser perene, ele tem que ser um horror que tenha fim, ou pelo menos que se minimize esse horror. E nós não estamos atribuindo nada a ninguém, estamos pedindo
algumas explicações, alguns esclarecimentos, porque a sociedade civil merece isso e essa Casa de Leis merece isso. E eu disse abertamente que desde a gestão do Fernando Monte, quando estava aqui nessa casa, esse problema vem se arrastando. Então, a gente precisa buscar soluções e não buscar confronto. Já se tentou um confronto entre Secretaria de Saúde num passado com relação ao dengue e essa Casa de Leis. Cada um tem o seu papel. Nós cobramos e fiscalizamos, e vocês apresentam as soluções e explanam para a sociedade. E o agente público, ele, ora, recebe aplauso e, ora, ele apanha sim. Isso é normal. Mas ninguém pessoaliza absolutamente nada. E foi dito aqui que são 24 anos de problemas conhecidos. Então, nós não estamos falando de solução de problemas desconhecidos. E, infelizmente, isso não tem sido uma linha mestra de todos os do Poder Executivo que passaram por aí. É isso que a gente está falando. Nós só estamos buscando, na realidade, uma grande interação entre o Legislativo e o Executivo para que a população tenha a melhor resposta possível. Também nos foi dito aqui que muitos dos remédios que se pega são da rede privada. Ora, a Constituição de 1988 é clara no que diz: a saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão. E nenhum dos cidadãos que pegam a medicação deixam de recolher a sua cota do imposto referente à saúde. Então, a gente entende tudo isso. E sempre disse de forma muito clara, que a pior ou a pasta mais difícil para se gerir é a saúde. Porque nada da saúde é para amanhã ou para depois da manhã. É para ontem ou para antes de ontem. Então, nós só estamos aqui cumprindo o nosso papel, conversando de forma aberta, educada e polida sobre os problemas e as possíveis soluções. Tem sido pauta de forma incessante nas últimas semanas da tribuna desta casa e dos apontamentos dos munícipes às faltas dos medicamentos. E sabemos e disse claramente que a pandemia piorou, mas ela só piorou. Ela não foi um fator que veio e que essa é a novidade. Mas todos os outros são fatores conhecidos, né? E o que foi lido aqui, a gente tem a resposta do ofício para o vereador Fábio Manfrinato, e nós entendemos, mas temos que procurar soluções para isso. E é com esse intuito que esta Casa de Leis faz e sempre fará os seus questionamentos, de forma polida, de forma a contribuir e de forma a entender que a população cobra do Legislativo, que pontua para o Executivo e que cobra do Executivo. E essa interação faz com que os problemas da população sejam minimizados, né? Então, fica aí as nossas considerações e nosso respeito a todos. Em momento algum se questionou competência de ninguém. E não se pontuou. Agora, nós chamamos os responsáveis pela situação para que nos explane, nos mostre e que mostre os caminhos que estão sendo feitos. Há de se convir que uma situação de informatização que vem ocorrendo desde março de 2019 já deu tempo de estar 100%. Sabemos dos problemas do serviço público e sabemos também de que esses problemas têm que ser resolvidos e que todos estamos tentando resolver isso. Mas fica claro, gostaria de pontuar tudo isso aí e deixar de uma maneira clara. Agora, para falar de currículo, então vamos lá. Eu sou médica, sou vereadora de segundo mandato, tenho especialização em endocrinologia, em clínica médica, tenho mestrado pela Unesp de Botucatu, tenho doutorado pela USP de Bauru, tenho pós-graduação em medicina do trabalho, em auditoria médica e em administração hospitalar. E fora os outros cursos, mas os cursos de relevância são esses. E acho que todos nós temos competência para estarmos onde estamos. O doutor Sérgio, a senhora Jucemi, eu, no cargo que ocupo, Coronel Meira, vereador Yasmin, que está aqui presente, Carlinhos e todo mundo. Então, é só isso, não tem nada mais que isso. E sabemos que nós temos que dar explicação, isso faz parte de quem tem a investidura do serviço público, e todos nós estamos imbuídos em contribuir, né? E se alguém levou para o outro lado, levou para o lado equivocado. Tá? Muito obrigado e quero abrir agora para os vereadores, para as considerações necessárias.
Alguém gostaria? Coronel Meira, muito obrigado a todos. Eu agradeço e tenham certeza do meu respeito a todos. Bom dia, doutora Thelma, nossa presidente da Comissão de Saúde, vereador Carlinhos, vereadora Yasmin, todos que nos assistem, doutor Sérgio, senhora Jucemi e o Wellington. Eu vou fazer uma pergunta aqui, um questionamento, em cima, relacionado à resposta de um documento que o vereador Fábio Manfrinato fez à Secretaria Municipal de Saúde, e que quem assinou esse documento foi a senhora Jucemi, e eu tenho algumas dúvidas aqui a serem esclarecidas, relacionadas inclusive à informatização que foi aventada agora. Muito bem. Nós tínhamos aqui algum tempo atrás, foi na gestão inclusive do secretário Fogolin, que não se existia um controle dos remédios que eram dispensados, ou seja, eu tinha um controle... Pode falar aí da informática, só um minutinho. Que caiu um pouquinho aqui, Caiu. doutora, a gente já está resolvendo, por gentileza. O vereador, acho que o senhor perdeu uns 10 a 15 segundos da fala do senhor. Ok, então eu vou retomar. O vereador Fábio Manfrinato, ele fez um ofício ao secretário municipal de saúde sobre relacionado a medicamentos fornecidos pelo município, e foi dada uma resposta ao vereador Fábio Manfrinato, do qual eu tenho o documento aqui em mãos, e esse documento foi assinado pela farmacêutica, a senhora Jucemi, que é a diretora de assistência farmacêutica, como ela mesma já disse aqui no começo da sua explanação. Muito bem. E também, como o assunto está relacionado à informatização, né, eu vou citar um caso aqui, que na gestão ainda do secretário Fogolin, ficou bem claro na época que havia um controle de entrada de medicamentos, mas não havia um controle de saída de medicamentos. Ou seja, a porteira estava literalmente aberta, né? E aí, daí a necessidade e a razão de ter uma informatização e controle do medicamento. Fico muito feliz hoje que a senhora Jucemi disse que já há esse controle em relação à dispensação. Muito bem. O que nós, vereadores, questionamos e o que chega até nós é reclamação de munícipes, de usuários, de pessoas que estão inseridas nessa relação de medicamentos que a prefeitura distribui, em especial as pessoas que necessitam de medicamento de uso contínuo, porque as pessoas, se elas estão relacionadas e a prefeitura fornece esse medicamento, é porque a pessoa necessita. Ninguém vai buscar remédio de uso contínuo se não necessitar. E quando o vereador Fábio Manfrinato fez um questionamento aqui, foi informado aqui pela senhora Jucemi que a Secretaria Municipal de Saúde possui uma relação municipal de medicamentos, que é o REMUME, composta de 312 itens, dos quais 104 medicamentos para uso de urgência, 104 medicamentos para uso de urgência, 174 medicamentos para uso na atenção básica e 34 medicamentos para uso na saúde mental. E que desse total, 11% apenas, pelo menos é o que está no documento, encontram-se com estoques zerados. Ou seja, eu não tenho, desses 312, pelo menos 32 itens eu não tenho. É lógico que isso não é um número pequeno. Nós não tínhamos que ter nada. Eu tenho que ter 0% de casos, e não 11% apenas, como foi mencionado no documento. E eu queria deixar claro, e eu queria questionar a senhora Jucemi, já que ela disse que ela não é a responsável pela aquisição do medicamento, mas sim tem um outro setor de compras, mas também numa outra resposta da senhora diz assim:
O vereador Fábio Manfronato pergunta: existe um banco de dados dos munícipes que utilizam medicamentos de uso contínuo? Aí, no último parágrafo, está dizendo assim: não dispomos de informação solicitada. Então, eu não consigo entender. Se eu estou tudo informatizado, se eu já tenho todo o sistema de dispensação informatizado, e eu não tenho sequer um controle de quem são os munícipes que fazem uso de medicamento contínuo, então, como é que se controla? Então, para que essa informatização? O que a informatização faz? Não adianta nada eu pegar e comprar 300 computadores e colocar internet em cada um deles, se eu não tiver um software que faça uma ligação entre essas máquinas. De que adianta eu chegar numa UBS e perguntar o nome de um usuário, e se eu digito o nome dele e esse nome não aparece em nada? Eu tenho que ter um nome de um usuário e saber que posto, que unidade básica que ele frequenta, que tipo de medicamento que ele utiliza, qual é a frequência do uso desse medicamento, que exames que ele submeteu nos últimos meses. Isso, para mim, é informatização. Informatização não é simplesmente comprar máquina e ligar à internet. O senhor me desculpe, senhor Wellington, eu respeito o seu trabalho, mas eu estou aqui na condição de vereador e eu tenho que questioná-lo. Então, eu gostaria de fazer a primeira pergunta para a senhora Jucemi, né? A senhora disse que não dispõe das informações relacionadas ao banco de dados de munícipes que utilizam de medicação de uso contínuo. Ponto. Queria saber se a senhora confirma isso. 2. 11% da lista de medicamentos que estão em falta, que estão zerados. Quais são os motivos? E esses medicamentos, quantos são de uso contínuo? Gostaria de saber isso também. E um outro questionamento que eu julgo bastante pertinente é o seguinte: desses medicamentos que não foram conseguidos, a licitação foi deserta, eu gostaria de saber o seguinte: existe um dispositivo na Lei 8666, no artigo 24, em que a dispensa da licitação ela é permitida. E quando que ela é permitida? Ela é permitida nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou cometer a segurança das pessoas. Então, se eu tenho uma pessoa que usa um medicamento de uso contínuo, e esse medicamento eu não consigo comprar por meio de uma licitação, porque ela foi deserta ou porque o fornecedor está fazendo vistas grossas naquele momento que ele quer que o preço do medicamento suba, eu entendo que nesses casos a administração ela tem por dever comprar o remédio com dispensa de licitação, porque vai justificar a dispensa da licitação nesses casos. Eu queria saber o seguinte, senhora Jucemi: a senhora sabe se foi usado esse instrumento legal para comprar medicamentos a essas pessoas que necessitam do medicamento de uso contínuo? Então, eu gostaria de saber isso, e também do senhor Wellington, se o sistema está informatizado e se eles hoje, as unidades se conversam entre si. Ou seja, se eu for lá na unidade de pronto atendimento da Bela Vista e digitar o nome de um usuário que faz uso que frequentou, que foi à unidade básica de saúde lá do Jardim Chapadão, eu vou ter controle desse usuário que foi no Jardim Chapadão, o que ele foi fazer, qual foi o atendimento prestado a ele, que tipo de medicamento que ele usa, que tipo de exame ele fez? Quero saber. Se o sistema informatizado hoje fizer isso, eu me dou por satisfeito. Caso contrário, me desculpe, mas a informatização até o momento ainda não funciona. Fique à vontade. Pode fechar. Pode fechar. Pode fechar? Isso. Aqui. Não. Se não fosse, já foi. Pode falar. Coronel, bom dia. Por gentileza, o senhor poderia me recapitular os questionamentos que o senhor fez, o primeiro, que daí eu vou respondendo, né, por etapas.
A senhora disse que tem 312 itens que estão na Relação Municipal de Medicamentos, no REMUME, e que apenas 11% encontram-se com estoques zerados. E a senhora disse também que não existe um banco de dados dos munícipes que utilizam de medicação de uso contínuo. Quero saber se a senhora confirma isso, se procede isso, e por que a senhora não faz uso do dispositivo do artigo 24, inciso 5º da Lei 8666, que permite a dispensa de licitação para compra de medicamentos em casos de emergência, que é o caso das pessoas que usam medicação de uso contínuo. Ok, então vamos por partes. Em relação à questão da informatização, talvez eu não tenha sido muito clara na minha resposta para o vereador Fábio Manfrinato, porque assim, na verdade, o que o Fábio me perguntou foi a seguinte colocação: se a gente tem um banco de dados com os pacientes que faz uso de medicamentos de uso contínuo, né? Eu falei que a gente não tem um banco de dados de pacientes que faz só uso de medicamentos de uso contínuo. A gente tem um banco de dados de todos os pacientes que passam pelo nosso serviço. Seja simplesmente por uma consulta médica, seja simplesmente para passar por um dentista, seja simplesmente para retirar um medicamento na nossa rede. Hoje, se nós digitarmos o cartão do SUS de qualquer usuário e que ele tenha passado por um dos nossos serviços, vai aparecer ali dia a dia por qual profissional que ele passou, qual foi o procedimento que foi executado, qual o exame que foi solicitado, se foi administrado alguma medicação, se ele retirou algum medicamento junto com a nossa rede. O que talvez o Fábio quisesse saber, assim, se a gente hoje está analisando dados de demanda não atendida com medicamentos de uso contínuo. E isso eu afirmo que até esse momento ainda não. Não porque o sistema não tem essa funcionalidade, ele tem sim, né? Não estou aqui para ocultar essa informação. Ele tem sim. A única coisa que, infelizmente, eu, enquanto diretora, eu ainda não tive tempo de compilar esses dados, tratar esses dados para que esse dado nos gere informações. Só isso que eu coloquei, tá bom? Em relação à quantidade de medicamentos que são de uso contínuo, que estão zerados, a listagem que eu passei nesse documento para o Fábio Manfrinato, eu coloquei medicamentos da urgência, do saúde mental e medicamentos da atenção básica. Os medicamentos de urgência ficam restritos para aqueles pacientes que vão ser atendidos na urgência e que vai ser administrado para eles lá. O que a gente vai dispensar para o munícipe hoje, se eu somar o do saúde mental com o da atenção básica, daria em torno de 8% que estão zerados. Vai estar até um pouco menos, porque a farmacêutica do Maiara, como o almoxarifado, informou que ontem à tarde alguns fornecedores acabaram nos entregando. Muitos deles, inclusive, que estão zerados, faz parte do rol de medicamentos da farmácia popular, que o município poderia fazer a retirada lá. Outros, a gente realmente nós não tivemos sucesso no processo de aquisição. A gente sabe, sim, conhece desse dispositivo da lei de licitação, mas eu gostaria, talvez, até que a hora que eu terminasse essa fala, que o diretor da divisão de compras viesse explicar o que está acontecendo, principalmente com esses medicamentos de uso contínuo, que a gente não está tendo sucesso na aquisição e que o dispositivo de compra, né, do artigo 24 não está podendo ser colocado em prática. Eu espero ter atendido ao questionamento. O coronel, se precisar de mais alguma coisa, eu estou à sua disposição. Eu só queria que a senhora me esclarecesse o seguinte. A resposta do questionamento do vereador Fábio diz assim, ó. A pergunta dele é assim: no caso de indisponibilidade de medicamentos, existe um banco de dados dos munícipes que utilizam de medicação de uso contínuo e que não estão recebendo a medicação? Aí a resposta da senhora: dessa forma, neste momento, ainda não dispomos da informação solicitada. Então, eu queria saber o seguinte: hoje, a senhora pode me informar quantas pessoas, quantos munícipes fazem uso de medicação de uso contínuo na cidade? Ponto. Desse percentual de pessoas, qual é a relação de medicamentos ou quais os tipos de medicamentos que essas pessoas estão deixando de receber? Porque se a pessoa deixa de receber, a senhora há de convir comigo que ela vai ter que comprar. O que é difícil a gente entender e compreender, para nós vereadores e a senhora talvez como servidora,
é que ele não consegue o medicamento junto à prefeitura, mas ele vai na primeira farmácia que ele encontra, ele compra o medicamento e acha. Então, qual é a dificuldade para se comprar o medicamento? É essa que é a minha dúvida. A senhora entendeu? Por favor, eu gostaria que a senhora fosse bastante clara nesse meu questionamento. A senhora precisa abrir o microfone. Esse banco de dados que você me perguntou, nós não temos esse banco de dados de quantos pacientes no município faz uso de medicamento de uso contínuo. Nós não temos, podemos até ver junto com a equipe do MV se a gente tem como, a partir de agora, começar a fazer esse registro, porque nem todo paciente que faz uso de medicamento de uso contínuo acessa os nossos serviços. Tem aqueles que, inclusive, paciente da rede privada, quando o medicamento faz parte da farmácia popular, a gente não dispensa o medicamento na nossa rede. A gente orienta para que ele busque junto à farmácia popular os medicamentos lá. Então, assim, eu não tenho esse levantamento, porque, como eu disse, a gente atende pacientes da rede pública e da rede privada. Eu não tenho esse dado. Agora, em relação ao outro questionamento, em relação à aquisição, eu gostaria até que o diretor de divisão de compras viesse, né, colocar quais são as dificuldades que a divisão está encontrando nesse momento para fazer aquisição desses medicamentos. Um minutinho só que o diretor do departamento de divisão de compra já está se localizando para poder responder ao senhor, Coronel Meira. Bom dia, nobres vereadores e vereador Meira, que está fazendo o questionamento referente à licitação. Com relação à dispensa de licitação, o que a gente pode explicar, não justificar, né? Nós temos na lei de licitação o artigo 24.5, onde pode ser utilizado dispensa de licitação desde que tenha sido tentada uma aquisição anterior. E essa aquisição anterior, para que os novos vereadores possam saber, nós temos vários registros de preço, que são a maneira que o Tribunal de Contas entende que nós devemos utilizar para aquisição de medicamentos. O que acontece? O registro de preço deve ser, para você fazer uma dispensa de licitação, devemos fazer uma compra única para que possa ser adquiridos os medicamentos, mas em muita parte, principalmente agora, os registros de preços que nós temos recentes, não é uma justificativa, mas a pandemia acaba deixando os fornecedores, ou melhor, os fabricantes, sem a matéria-prima que ela vem importada. Com isso, o preço se elevou drasticamente. E para que nós possamos fazer a aquisição, em muitos os medicamentos são fracassados. Por quê? O fabricante que participa ou as empresas distribuidoras que participam de licitação colocam um valor muito alto. Eles querem aquele valor que eles acham correto. E para essa licitação, o que é necessário? A gente faz uma ampla pesquisa de preço, justamente para pegar o valor de mercado. E o que acontece com o valor de mercado? Nós utilizamos, em grande parte, registros de preços de outros municípios para tomar como base. E procuramos pesquisa junto aos laboratórios, aos distribuidores que participam de licitação. Mas o que acontece? Muitas vezes eles não participam, não mandam pesquisa. Então a gente fica refém de atas de registro de preço. E o que acontece com a ata de registro de preço? O valor é baixo, porque a aquisição é com uma quantidade muito grande. Devido a isso, o que acontece? Você chega na licitação, eles querem um valor alto. E a nossa média não chega no valor deles.
Em muitas acontece isso, principalmente nesses medicamentos de uso contínuo, alguns e outros utilizados. Um exemplo que a gente pode dar aí recentemente foi a sertralina. Foi muito comentado que estava em falta. O que acontece? Nós conseguimos registrar, fez a licitação, adquirimos por registro de preço, só que o fabricante, que foi o vencedor da licitação, não tinha matéria-prima. Atrasou a entrega, ocasionou de a gente ficar sem o produto na rede. Agora recentemente foi regularizado, porque eles adquiriram essa matéria-prima e fabricaram, porque é o próprio fabricante. Então, até o fabricante tem essa dificuldade. E para que a gente possa fazer essa dispensa de licitação, que o nobre vereador disse, a gente necessita principalmente que tenha sido tentada uma compra única, que tenha sido ou fracassado ou deserto, para que o Tribunal de Contas entenda que a gente possa abrir essa dispensa de licitação. Estamos procurando esses medicamentos que estão em falta, principalmente o que é relacionado à Covid. Nós temos a lei de licitação que houve uma mudança referente a prazos mais curtos. Estamos realizando, inclusive já está no jurídico, uma análise de edital para que a gente possa abrir, principalmente para esses itens que são a entrega única, que são os itens utilizados para a Covid. Esses a gente já está em fim de retornar do jurídico e marcar essa licitação, com prazo menor e não tão demorado, como o pregão tem a sua lei de licitação, publicação e todas as partes referentes à parte interna da licitação. Com relação aos medicamentos que não são do Covid, nós estamos terminando uma pesquisa justamente para fazer um pregão eletrônico de compra única, para tentarmos novamente essa aquisição e, com isso, restabelecer os medicamentos na farmácia. Fico à disposição aí de qualquer outro questionamento. 17. Eu queria só fazer um questionamento ao senhor. O senhor falou que o Tribunal de Contas exige que, para se adquirir adquimento por dispensa de licitação, nos termos do artigo 24, inciso 4, há necessidade de demonstrar que houve uma tentativa frustrada da compra do medicamento. Eu pergunto para o senhor, se nós temos um sistema informatizado em que demonstra com antecedência a necessidade da compra do medicamento, né? Eu entendo o seguinte, que, lógico, a administração ela tem que ser organizada de tal sorte que ela tem que fazer com antecedência a aquisição ou a tentativa da compra do medicamento e tal. Por que eu estou falando isso? Se esse apontamento do Tribunal de Contas, eu gostaria de saber onde é que está escrito, porque o senhor estava falando, eu estava consultando aqui a legislação, e eu não vi em lugar algum em que o Tribunal de Contas exige esse requisito de que o senhor tenha esgotado uma tentativa, ou tenha feito uma tentativa da aquisição do medicamento por meio de um processo licitatório, para que o senhor possa justificar a compra com dispensa de licitação. O que eu penso é o seguinte, é que se hoje eu tenho um grupo de pessoas que fazem uso de medicamento de uso contínuo, independentemente se já foi tentada a compra ou não, e essa pessoa necessita do medicamento, eu pergunto para o senhor não pode, hoje, com base na lei, na 8666, no artigo 24, inciso 4, o senhor não pode comprar o medicamento para essas pessoas e fornecer de imediato para essas pessoas? É isso que eu queria saber. Pode deixar. Tá? Fique à vontade, por favor. Com relação a... Eu não citei 24.4, que é emergencial. Eu disse dispensa de licitação através do artigo 24.5, onde você pode fazer dispensa de licitação. Artigo 24.2. Com relação a emergencial, que é o 24.4, que o nobre vereador disse,
tem que ter uma justificativa, e nós temos que encaminhar ao departamento jurídico para que possa ser liberado. Em casos excepcionais, eu disse 24/5, onde a dispensa de licitação ela é realizada independente disso, ela é autorizada para que possa ser realizada. Alguma outra posicionamento? Não, eu não quero mais não. Eu agradeço, senhor. Eu gostaria de perguntar para o menino da informática se o sistema que hoje já está implantado na rede municipal de saúde, se as unidades elas se conversam, ou seja, se elas se comunicam. Eu quero saber que se eu for lá na unidade básica de saúde do Jardim Chapadão, eu tenho condições, com base no nome que eu inseri no sistema, se essa pessoa frequentou ou fez algum procedimento na unidade de pronto atendimento, seja ela qual for, se essa pessoa tem um controle da vacinação dessa pessoa, se essa pessoa foi submetida a algum exame com algum especialista, se essa pessoa foi submetida a algum exame onde foi realizado, se essa pessoa faz uso de remédio de uso contínuo ou fez algum uso de algum medicamento. Eu quero saber o seguinte, se o sistema de informatização hoje permite o acesso a esse tipo de informação. É isso que eu gostaria de saber. E se alguém, se tem alguém na prefeitura ou na Secretaria de Saúde que não basta eu ter a informação, eu preciso que alguém analise as informações para poder, obviamente, administrar e gerenciar o sistema. Ou se o sistema é informatizado tão somente da forma como o senhor colocou, que é o primeiro passo. O primeiro passo é comprar o equipamento, o segundo passo é, de fato, ter um acesso à internet. Agora, há algum programa que faz essa interface que eu apontei? Sim ou não? Bom dia, vereador Meira. Obrigado pela pergunta, tá? Resumidamente, sim. Tudo que o senhor falou é possível com o sistema. Basicamente, o sistema ele tem vários modos. Um deles é o prontuário eletrônico, a gente conhece como PEP. Nesse prontuário eletrônico, tem todas as informações do paciente, que pode ser acessada por qualquer profissional da saúde que tenha permissão, tá? A recepcionista, ela não tem o mesmo acesso que o médico, tá? Então, ela não vê todas as informações que o médico vê, que a chefia da unidade vê, tá? Mas, resumidamente, sim, tem todas as informações em toda a rede municipal da saúde registrada no prontuário eletrônico do paciente. E, coronel, se você quiser, fica o convite, tá? Se você quiser conhecer o nosso sistema, a parte do que já está informatizado, o senhor está convidado, tá? Pode vir aqui que eu acompanho, mostro para o senhor como que é. E um detalhe importante é o seguinte, nós temos, quando foi feita a contratação desse sistema, nós temos algumas horas de personalização, ou seja, caso algo não atenda, que seja analisado junto aos gestores, né, tanto da unidade quanto aqui da secretaria, a gente consegue solicitar uma personalização desse sistema, tá bom? Então, mais alguma dúvida? Respondi o seu questionamento? Não, muito obrigado. Eu agradeço a sua atenção e só gostaria de perguntar para a senhora Jucemi, mais uma vez, eu vou falar especificamente sobre o medicamento, tá bom? Eu recebi uma demanda esses dias, um munícipe fez um contato comigo, uma mãe de um garoto que foi acometido de Covid e foi prescrito para essa mãe a hidroxicloroquina, a azitromicina e mais um outro medicamento que eu acredito que seja para controle da febre. E desses 3 medicamentos, ao que consta, a pessoa conseguiu apenas um deles. A pergunta que eu faço é a seguinte: os médicos que estão lá
na retaguarda para atendimento de Covid, hoje, que são 4 unidades, ao que consta, quando eles recebem um paciente ou recebem uma pessoa com essa suspeita, né, e já prescrevem o medicamento para essa pessoa, ao prescrever o medicamento, ele não tem que prescrever o medicamento que a prefeitura dispõe em seu sistema? Porque se ele prescreve um medicamento que a prefeitura não pode fornecer, como é que a pessoa vai se tratar? Então, eu queria saber se, de fato, há ainda falta desse medicamento, em especial, aí, ao que consta, a azitromicina, na lista de materiais, de medicamentos. Oi. Vereador, respondendo ao seu questionamento, é o seguinte, a prescrição médica é um ato médico. Ele não pode se eximir de prescrever o medicamento, porque o medicamento está indisponível na rede municipal. Ele está indisponível na rede municipal, mas ele pode estar disponível na rede privada. Então, o paciente não pode ser poupado de ser tratado, porque a medicação não encontra-se disponível na rede pública. Os medicamentos mais, sim, prescrevidos para tratamento de Covid são a ivermectina, a azitromicina, a hidroxicloroquina e os medicamentos sintomáticos para dor e febre. A ivermectina, a gente teve uma falta dela, né? E gostaria de deixar registrado aqui que a ivermectina não existe oficialmente nenhum protocolo do Ministério da Saúde que recomende o uso. Os prescritores estão fazendo isso de uma maneira off-label, ou seja, prescrevendo a medicação em desacordo com o que indica em bula, indicação em bula. Mas mesmo assim, a gente saiu correndo, conseguiu comprar uma quantidade de ivermectina para abastecer a nossa rede. Só para você ter uma ideia, o nosso consumo de ivermectina era 500 comprimidos mês, agora com a pandemia ele passou a ser 3.000 comprimidos mês, e com tendência de aumentar mais ainda. Então, a ivermectina foi regularizada a situação. A azitromicina, ela é padronizada também pela REMUME. O nosso consumo de azitromicina também triplicou. E nós adquirimos também correndo agora, emergencialmente, a azitromicina, porque a ata de registro de preço que a gente tinha vigente, o fornecedor pediu o cancelamento do item e o jurídico acatou, ele alegou todas as dificuldades de importação, de superfaturamento, e ele não tinha como atender o contrato que ele havia assinado com nós aqui do município, ele pediu o cancelamento, nós compramos emergencialmente e, por incrível que pareça, a empresa tinha 5 dias úteis para não fazer a entrega, já se passaram, acho que 20 dias a empresa não entregou até agora, pelo menos a empresa falou que chegaria hoje a medicação. E então, assim, duas coisas que deixar bem claro para você. A prescrição é um ato médico, ele prescreve o que for conveniente para o tratamento do paciente, e as medicações, assim, hoje nós ainda estamos com falta da azitromicina. A hidroxicloroquina, ela foi padronizada pelo Ministério da Saúde, agora pelo último ministro da Saúde. Só que o que a gente tem notado, que no início estava havendo uma prescrição exagerada dessa medicação, agora o consumo já caiu bastante. Ela não faz parte da relação municipal de medicamentos, ela faz parte do componente especializado de medicamentos que vocês tratam como alto custo para tratamento de lúpus. Nós recebemos uma doação de um empresário local, 12.000 comprimidos de hidroxicloroquina, que está ainda em estoque no almoxarifado, 9.000 desses 12.000 que nós recebemos em abril. Estou à sua disposição para o que você precisar. Eu agradeço, senhora Jucemi, pelas informações e também ao doutor Sérgio pela disponibilização da equipe que se prontificou a responder os questionamentos aqui da Comissão de Saúde. Algum vereador, mais algum questionamento? Vereador Fábio Manfrinato. Vereador Fábio Manfrinato. Obrigado, vereador. Agradeço a sua presença. Obrigado, doutora Thelma. Parabéns pela condução dos trabalhos. Eu quero, em primeiro lugar, dar bom dia a todos aí que acabei não conseguindo dar esse bom dia a todos. Doutor Sérgio, nosso secretário. Agradecer que prontamente eu fui respondido. Era um ofício, não era um artigo 18. Quero deixar bem claro isso.
foi um ofício enviado. Encaminhei esse ofício à Comissão de Saúde, que também tomou as suas devidas conduções, né? E o que me preocupou nesse ofício foi, lógico, o cenário todo onde os questionamentos já foram feitos pela doutora Thelma, pelo vereador Meira, muito bem colocado. Agora, sempre aquilo que ficou comigo foi uma preocupação do manuseio, da familiarização. Está escrito isso no ofício. Em momento algum, eu duvido da capacidade dos profissionais, muito menos da nossa diretora, da nossa colega farmacêutica, que eu conheço e sei do alto grau de profissional que é. Mas o que me deixou muito preocupado foi essa questão, olha, as pessoas que estão lidando ali ainda não se familiarizaram com algumas ferramentas que o sistema traz, sendo que foi instalado em 3 de 2019. E é isso que me deixou bastante preocupado, mas eu acho que já foram discorridas aí várias respostas. Eu fico satisfeito com as respostas também, junto dos vereadores. Agradeço a participação também de todos. Só deixo essa preocupação ainda, que é essa falta de operacionalização do sistema por algumas pessoas, que poderiam já estar desenvolvendo a tarefa com muito mais destreza e que ainda não tem essa simpatia aí com o sistema. Essa seria a minha colocação. Eu agradeço mais uma vez. Algum outro vereador gostaria de fazer alguma colocação? Algum funcionário da saúde, doutor Sérgio? Doutor Sérgio, fique à vontade. Só queria informar aos nobres vereadores que existe um contrato que a MV, a empresa que está implantando o sistema prontuário eletrônico, toda essa parte de informatização, com esse contrato um repasse e até o final do contrato, né, uma assistência contínua às dificuldades dos servidores. Eu acho importante a colocação do vereador Fábio Manfrenato, e acabei de passar agora aqui para o Wellington, da Tecnologia de Informação, ele já me informou isso também, que vai ser repasse. Tudo que existe dificuldade entre os servidores é notado e depois levado para a MV, e o profissional da MV vai até a unidade para fazer a orientação necessária. Obrigado. Alguém mais quer fazer alguma consideração? Olha, em virtude já de ter sido feito todas as explanações, nós agradecemos a presteza de todos e reafirmamos o nosso respeito a todo mundo e reafirmamos também que ninguém discute competência. O que nós temos é que dar satisfação. Quer sejamos poder executivo ou legislativo, faz parte, né? Muito obrigado, é importantíssimo. Essa reunião fica disponibilizada. Os munícipes que fazem os seus questionamentos terão a oportunidade de conhecer o cronograma de instalação, o cronograma de reposição, e isso é saudável, isso é muito saudável. Muito obrigado a todos e agradeço mais uma vez a presença e a disponibilidade e a presteza com que prestaram as informações. Obrigado. Nós agradecemos, doutora Thelma e demais vereadores. A Secretaria Municipal de Saúde está sempre de portas abertas para que for explicar qualquer tipo de explicação que assim seja necessário. As portas estão abertas a todos vocês. Tenham todos uma boa tarde. Obrigado.